pessoas preciosas, duas pessoas assim, muito queridas para nós. A palavra de Deus diz que tem amigos mais chegados que irmãos. E nós temos amigos que nós conhecemos nos Estados Unidos, pastor Rogério e pastora Cláudia Simões, os quais são homem e mulher que têm um coração voltado para o Senhor. Amém. E nós somos imensamente gratos. Eu recebi um presente deles, porque eles chegaram no dia do meu aniversário. E eles são, assim, pastores que honram a Deus. Eles estão lá nos Estados Unidos, mas honrando e glorificando ao Senhor. Amém. E eles vieram para o Brasil. Ainda trouxeram a Dani, que há 31 anos não pisava no Brasil. E ela está aqui conosco também. Amém. Obrigada, Dani, Glória a por Deus. estar contribuindo nesse tempo. Amém. Então, queridos, nós queremos honrar a vida de vocês, dizer o quanto nós somos gratos, e somos mesmo. Amém. Porque vocês são parceiros de toda hora, de todo momento. Nas angústias, juntos, nas dificuldades, juntos, e sempre disponíveis, queridos. Então, nosso coração é grato Amém. sobre a vida deste casal, deste homem e dessa mulher, que honram a Deus, que temem a Deus e fazem o reino ser estabelecido ali onde eles estão na América. Então eu quero convidar aqui vocês para estarem aqui. O pastor Rogério vai ministrar sobre as nossas vidas, mas a pastora Cláudia vai cumprimentar a igreja. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer essa honra de estar aqui com vocês. Gostaríamos de estar mais tempos, né? Mas não é possível a gente estar ausente por muito tempo, né? Lá, da igreja lá. E é uma gratidão muito grande de estar aqui com vocês. E o nosso desejo também é fazer missões, mas ainda não deu ainda. Mas vai chegar o tempo, né, que nós vamos também fazer missões também, porque nós temos que fazer jus do nome da igreja, porque a nossa igreja chama Igreja Missionária Shekinah. Então, vai acontecer esses dias também. Nós estamos crendo, quem sabe nós vamos começar junto com vocês. Amém. Estejam orando por nós, amém? Amém. Para que a gente tenha essa honra de estar junto com vocês nas missões. A gente precisa começar por algum lugar, né? E com alguém. Então estejam orando por nós, porque as orações de vocês têm muito efeito, né? A oração dos justos tem muito efeito. E o nosso coração arde, né? Porque a gente prega a palavra nas igrejas, mas a gente também quer verdadeiramente ir até as pessoas. A igreja, as pessoas vêm até nós, não é? E nós pregamos a palavra, mas nós queremos vir também até as pessoas. Que o Senhor nos dê essa graça. Vocês estão de parabéns, viu? Que Deus continue abençoando vocês, dando força para vocês. E não só um grupo pequeno que vai, mas eu declaro e profetizo que a igreja inteira vai ter essa experiência. Que Deus vai abrir as portas para vocês. E todos vocês vão ter essa experiência. Porque no coração de todo aquele que serve o Senhor, arde missões. Amém? Que o Senhor dê essa oportunidade para todos nós também. Amém? Muito obrigado pela honra que vocês têm nos dado. Levanta as suas mãos para cá. Pai, nós glorificamos o Teu nome aqui na terra, assim como o Senhor é glorificado no céu. E nós, como igreja, Pai querido, nós outorgamos o Teu Filho nesta hora, Pai,
para que o Senhor o use com a palavra do Senhor, Pai, como boca profética do Senhor neste lugar. E nós, Senhor Deus, abrimos os nossos corações, Pai, para receber a Tua palavra, para receber a semente que o Senhor tem para esta noite. E assim, Senhor Deus, o Senhor continue essa obra tremenda na vida do Teu Filho e através dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Essa igreja é muito abençoada, viu? Vocês são abençoados pelos pastores que vocês têm na liderança. E, irmãos, eu acho que eu estou me convertendo de verdade agora, viu? Tomei 3 ceias hoje. Estou morando na igreja. Eu vou sair do Brasil convertido, mas tem sido uma experiência muito boa e é como vocês falaram, vocês vão fazer lições e na verdade vamos achando que estamos ministrando, quando na verdade a gente recebe. Mas a Bíblia é a pura verdade, né? É dando que você recebe. Que você recebe. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se você quer ver aquilo que Deus te deu multiplicar, é dando. Você recebe. Quer multiplicar na área financeira? Entrega o que é do Senhor, é dando. Você recebe. Quer ver a unção multiplicar? A viúva, ela realmente, ela liberou o que ela tinha para o profeta e o profeta disse: faça conforme eu estou dizendo. E ela falou: eu não tenho nada, o que eu tenho é só isso aqui. E ela falou assim: não é meu, mas faça o que o Senhor quiser. Ele disse: vai para a tua casa, ouça as minhas instruções. E aquilo que ela abriu o coração, o Senhor multiplicou. E eu entendo que a unção que Deus coloca sobre a nossa vida, ela é multiplicada quando ela é usada. Então é dando, você recebe. Nunca retenha aquilo que Deus te deu, porque senão você não recebe mais. Amém? A colheita é sobrenatural, mas tem que ter o plantio. Ninguém colhe sem plantar. E eu entendo, irmãos, isso é um fato, viu? O próprio Senhor Jesus disse, né? Ó Jerusalém, como eu quis fazer coisas maiores, eu não pude, porque vocês não me honraram da maneira devida. E é muito interessante. Eu percebo que a pastora estava falando aqui, pastores passam as mesmas lutas. Não adianta, irmãos, é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Pastores passam as mesmas lutas. Mas tenho entendido eu que aquilo que a gente não pode fazer, porque às vezes o profeta não tem honra na sua própria casa, se a gente vai fazer o que Deus mandou fazer, Deus levanta outro para fazer aquilo que você não pode fazer. Você cuida da vida, não é cuidar da vida como curioso, tá? Você se deixa ser usado como instrumento de bênção na vida de alguém, e Deus levanta outro para ser instrumento de bênção em alguém da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Verdade. E é isso, irmãos. A gente nunca pode, quando Deus fizer isso, isso vai me dar um ânimo. Não, irmãos. É no id que o ânimo vem, é quando a gente se dispõe a fazer que Deus realmente Ele faz, amém? Eu vi que teve uma senhora, que a filha dela veio representar ela, que ela falou que ela tinha um problema de nervo ciático. Quando acabou o culto da... 5. Qual foi o último? 17. 17? 17. 17. Desculpa. Quando acabou o culto das 17 horas, agora antes de começar esse, vamos colocar assim, e ela veio falar para mim que ela estava vendo pela televisão, e no momento que a gente estava orando por cura, ela foi curada de nervo ciático. Amém. Aleluia. E ela também tinha problema de audição. Ela falou que ela estava com dificuldade de audição, e ela passou a ouvir o que ela não ouvia da maneira que ela ouvia. Glória a Deus. Inclusive a filha dela, eu acho que a filha serve aqui, e eu lembro que a filha veio representar a mãe, e a filha estava junto com a mãe quando falou aqui, ela disse assim: mas eu te representei. Cadê ela? Ela está por aqui. A filha. Bom, amém. Com certeza depois vocês vão saber quem é. Então assim, nós temos visto
Deus agir e eu sinto que parece que o nível está aumentando, né? Oh, Glória a Deus. Aleluia. E amanhã vai ser liberado geral, né, pastora? Vai. Amanhã vai ser liberado geral. Não vai ter relógio, não vai ter nada. Não pode ficar até de madrugada. Aleluia. Então, irmãos, amanhã nós vamos estar aqui. Tragam todos. Se você souber que tem algum funeral, alguém fazendo enterro, traga o caixão. Que Jesus, não sou eu não. Jesus vai ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Você acredita no poder de Deus? Amém. Você acredita no poder de Deus? Interessante. Nós tivemos algumas situações de pessoas que a gente está falando por cura. E foi até, já teve outros lugares, mas recentemente foi em Miami. E nós estivemos ali orando numa igreja. O apóstolo Eric, que é filho espiritual do apóstolo Randy Chaves da Costa Rica, ele nos chamou para ir lá estar com ele lá, né, que ele iria ministrar. E ali ele parou o culto e falou assim: olha, eu queria que o pastor Rogério e a pastora Cláudia orassem por milagres, porque o que Deus tem derramado sobre ele. Ele chegou, ele ministrou na nossa igreja. Foi isso, ele ministrou na nossa igreja, depois nós fomos lá. E aí ele pediu para a gente orar. Irmãos, muito interessante. Nós oramos por pessoas com problema de cartilagem de joelho. E a verdade é, a gente estava orando pela irmã, e a irmã estava caída no chão, chorando, e a gente não entendendo nada, e continuamos orando. E 3 pessoas que estavam sentadas receberam cartilagens novas junto com ela, e ela disse assim: eu estou no poder de Deus, porque curado eu já fui antes de vocês orarem. E ontem nós tivemos isso, hoje, já nem sei mais, mas estou um pouco assim avoado com o tempo. E nós tivemos pessoas que falaram assim: não, na hora que o senhor, hoje de manhã, aliás, na hora que o senhor estava orando, e o senhor estava orando pela cura, eu vim aqui, mas eu sei que eu já fui curada. Eu sei que eu já fui curada. Eu não lembro exatamente o que foi, porque são diversos nomes e a gente não sabe o que é. Mas nós temos visto assim que, eu sei que Pedro, muitas vezes, a gente olha Pedro como um cara que errou muito, né? Mas eu admiro muito Pedro, porque de todos os discípulos ele foi o único que andou sobre as águas. E assim, Pedro, ele pode ter tido as suas falhas, mas é assim que a gente erra, é quando a gente tem um desejo de acertar. Então a gente nunca pode deixar essas falhas que o inimigo use para nos acusar, para nos parar, porque ele sabe que existe um desejo no seu coração de chegar ali na frente. E pelo fato dele saber isso, ele vai tentar te impedir de você não chegar, porque sempre que você consegue chegar do lado de lá, que foi o caso de Jesus que entrou no barco, veio a tempestade, o vento, ele repreendeu e mandou se aquietar, porque ele estava indo para Gadara e alguém estava esperando por Jesus para ser liberto e transformado. Então sempre que você se propõe a servir o Senhor, pode ter certeza, o mundo espiritual vai se levantar. Mas isso é um sinal de que você está no caminho certo. Amém? Então você nunca pegue as lutas como referência para parar. Você tem que fazer o contrário, pegar essas lutas como referência para te dar força para você ir mais para frente ainda. Porque luta todo mundo vai ter, irmãos, mas a gente vai vencer todas elas, amém? Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão da esquerda, direita, frente, trás, fala assim: olha, o que você está passando? Você está passando? Eu vou ser agora uma voz profética na sua vida. O que você está passando? Vai ser uma voz Já está profética na sua dizendo tudo, vida. vai passar. Vai passar. Vai passar. E aí tem gente que fala assim: pastor, é simples assim? É simples, irmãos. Eu estava falando, acho que foi ontem aqui, tem as pessoas que falam assim: ai, mas eu quero o dom da cura, mas não ora. Entendeu? O dom da cura, irmãos, é algo que você tem que praticar. Tony White e muitos outros começaram orando, depois que ele orou por mais de 1000 enfermos, que ele começou a ver uma cura. E para você começar a exercer o dom que Deus te deu, você tem que amar isso, você tem que entender que isso é para a glória do Senhor e para o corpo de Cristo, não é seu. Se fosse meu, irmãos, eu não usava óculos. E quantas pessoas, aliás, pastora, não foi numa igreja aqui perto que nós fomos uma vez um menino de 12 anos de idade era mudo e surdo de nascença? O menino era surdo e mudo de nascença, 12 anos de idade. Ele falou e ouviu, de nascença. Quantas pessoas a gente orou aqui mesmo, acho que foi ontem, hoje, pessoas com glaucoma, com problema na visão, jovens, pessoas de idade. E aí, talvez as pessoas questionem você. Você acha que eu já me questionei? Sabe o que Deus falou para mim?
Falou assim, você não faz o que você quer, você faz o que eu mando. Aleluia. Porque se você fizer o que você quer, você vai achar que você pode fazer tudo o que você quer. Minha mãe, ela morreu com mal de Parkinson. Nós vimos 3 pessoas ser curadas de mal de Parkinson. Inclusive um judeu que aceitou Jesus lá na igreja, que ele estava crente, ele foi curado de mal de Parkinson. Então, irmãos, a gente não pode questionar, porque se a gente questionar, irmãos, a gente não vai fazer nada para Deus. Esse é o problema, a gente tem que se atirar nas águas. Se a gente ficar questionando, irmão, quem questiona demais é porque não quer fazer. Não questiona, se renda. Amém. Amém? Amém. Se renda. A primeira pessoa que nós fomos orar, ela estava no hospital mal. Mas não se preocupa não, ninguém vai morrer, amém? Ela estava mal. E esse homem que estava lá, assim, a situação dele era muito crítica, mas a gente foi orar com fé, eu e minha esposa fomos orando com muita fé. Eu falei, vamos ouvir sinais, vamos ouvir notícias, alguma coisa vai acontecer. Daqui a pouco, 3, 4 dias, nada. Acho que no 5º dia, alguém liga e diz assim, o homem morreu. Aí pronto, o diabo na minha mente, você matou o cara. Na hora Deus falou assim, não, o dono da vida sou eu, você ora. Eu decido. Quem ressuscita e quem faz sou eu, não é você. Mas alguém tem que ser a voz profética. Yeah. Sim. Amém? Alguém tem que ser a voz profética. Entendo eu que quando o Senhor usou os seus santos profetas para dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Ele está querendo dizer assim, olha, se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Ele está querendo dizer, a minha casa não, mas eu vou ser a voz profética através de mim, toda a minha casa vai servir ao Senhor. Então você é a voz profética da sua casa, não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa o que você fez na vida, o Senhor te perdoou, transformou a sua história, a sua vida, você é liberto e você é a arca de Deus, e você leva a presença de Deus para dentro da casa. E quando você leva a presença de Deus para dentro da casa, você tem autoridade para liberar a palavra profética lá dentro. Está me entendendo? Então é por isso que muitas vezes a gente se acomoda e deixa se estacionar e viver certas coisas na vida, e aquilo acaba sendo lógico na nossa vida. É igual a enfermidade. Eu fui curado de sinusite, devido à vida que eu levava, eu tinha sinusite. Passou-se a minha conversão, depois de uns 3 anos eu falei, uau, eu não tenho mais sinusite, eu nunca pedi para Deus me curar, não estou sendo ingrato, porque eu estou querendo dizer para você que eu não havia pedido. Eu estava tão feliz com o que Deus fez na minha vida, irmãos, que para mim, tudo, assim, o resto é lucro. Eu fui liberto da cocaína, do crack, da maconha, do haxixe, da bebida, do cigarro, todos os dias, 24 horas praticamente por dia, de 10 anos de vício. Se Deus mudou a minha história, transformou a minha história, coisa que casa de recuperação não pôde fazer, em 2 meses Deus fez, me libertou, me transformou, eu sou tão feliz com isso que para mim, irmãos, eu não preciso mais nada. Então para mim eu tinha esquecido da sinusite. Quando eu lembrei que eu fui curado de sinusite, passou-se 3 anos, reconheci, depois de 2 anos eu senti de novo a dor de sinusite. Na hora eu falei, Satanás, eu não aceito, eu fui curado, a partir de hoje eu não tenho mais sinusite, e não adianta você querer voltar com sinusite, porque eu não aceito. Irmãos, nunca mais eu tive. Aleluia. Então Amém. entendo eu que a nossa dificuldade às vezes é manter, igual a salvação é manter, igual a libertação é manter, igual a cura interior é manter, é igual as bênçãos, até mesmo a financeira, aquilo que Deus coloca na nossa mão. O nosso problema, irmãos, não é receber, é manter o que recebe. Yes. Aleluia. Olha, você vai falar, mas você é uma pessoa inteligente. Não, fala, profetiza, fala, você é uma pessoa inteligente. Tem gente que não fala nada, né? Amém? Glória a Deus. Então amanhã o culto começa a que horas, pastor? 7h30. 19h30. Não pode falar 7h30, né? Fala 19h30. Aqui não é Eu entendi. É. É que eu fiz só até o primeiro colegial e eu pulava o muro e não estudava direito. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor em 1 Reis. Glória a Deus. Pelo menos uns 20 estão acordados, né? Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis. Oh, glória. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 11. Eu creio que Deus vai definir e conectar destinos aqui hoje, né? Amém. E mudar alguns também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Em nome de Jesus.
versículo 11 diante diz assim, 1 Reis 19. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te de pé neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, mas o Senhor passava, amém? E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, mas ele passava. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus é delicado, amém? Amém. E sucedeu que, ouvindo a voz do Senhor, Elias envolveu o seu rosto na sua capa. Preste atenção. Olha a experiência que Elias tem com Deus. E ele pode não ter visto o Senhor, mas ele sentiu o Senhor. E o Senhor passou muito perto de Elias. Passou perto daquela caverna. Então, de uma certa forma, a presença do Senhor nos constrange. Foi por isso que Elias, ele tampou o seu rosto, porque ele sabia que o Senhor estava presente naquele lugar. Vocês lembram quando Jacó, capítulo 28, versículo, acredito que 3, 4 em diante, quando diz que ele está fugindo do seu irmão Esaú, e ele está naquele monte, e ele pega uma pedra, e ele põe de travesseiro, e sempre que fala de pedra, está falando da pessoa de Cristo, que é a mesma coisa que Josué fez, quando foi circuncidar o povo que havia nascido no deserto, que ainda não eram circuncisos, eles eram incircuncisos. Ou seja, eles não estavam em aliança com o Senhor. Então eles precisavam reatar a aliança, que foi o que nós falamos no culto passado, para que eles pudessem entrar na promessa. Ninguém entra na promessa sem estar em aliança com o Senhor. E o mais importante de tudo, diz a Bíblia que Deus disse para Josué e Caleb para que eles pegassem uma pedra de codorneira e fizessem dela uma faca. O que foi feito? Uma pedra amarrada com um couro, numa madeira, como se fosse uma faca, um martelo, para poder circuncidar todos os homens. Diz a Bíblia que eles ficaram nos montes dos prepúcios, amém? Josué capítulo 3, versículo em diante, que eles ficaram nos montes dos prepúcios durante 3 dias até que se sarassem. Eles nunca entraram na terra prometida enfermos. Deus nunca vai permitir que a gente entre em promessas com coisas pendentes no mundo espiritual. Por quê? É mais importante você manter do que você receber e não manter. Então o que Deus trabalha no nosso coração? Eu quero te levar para a promessa, mas eu quero que você viva para o resto da sua vida nessa promessa. E conquiste outras. Quantas pessoas começou bem e terminou mal? Quantas pessoas começaram entrando numa promessa e Deus agindo e daqui a pouco se perderam no meio de tudo isso, até trocaram os valores? Deus não quer isso para nós. Então preste atenção, sempre que fala de pedra, nós estamos falando da pessoa de Cristo. Então Jacó pegou aquela pedra, deitou, e assim que ele deitou, diz a Bíblia que ele dormiu, e ele teve um sonho, que na verdade foi uma visão. Ele viu os céus abertos, ele viu o trono do Senhor, e ele viu uma escada, e os anjos do Senhor subiam e desciam. Versículo 15, capítulo 28 de Gênesis diz assim, que o Senhor disse para ele: eis que eu serei contigo por onde você quer que fores, e eu zelo em cumprir a minha palavra, e cumprirei tudo que eu te prometi. E ele disse assim: lugar terrível é esse. Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Por quê? A casa de Deus é onde Deus fala conosco. Por isso que é importante a gente congregar. É onde Deus trabalha na nossa vida. Então preste atenção. Sempre que Deus fala de pedra, ou no sentido de rocha, está falando da pessoa de Cristo. Então veja bem, nós sabemos que Elias ele estava dentro de uma caverna, mas ele estava protegido pelo Altíssimo, porque ele estava sendo perseguido de morte. Amém? Ali o Senhor fala com ele, e ali ele vem para fora. Versículo 13: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
E olha que interessante, ele disse: eu tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Fala comigo, aliança. Aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só fiquei eu. Buscam a minha vida para tirarem. Agora, ouça isso, preste bem atenção. Lembra da historinha de Davi e Golias? Amém? Eu nasci num lar cristão, desde pequeno, eu conheço bem as histórias, desde pequeno. Conheço os corinhos da harpa, desde pequeno. Mas eu decidi dar minha volta no mundo. E glória a Deus que eu voltei a tempo, antes de morrer, graças a Deus, amém? Então assim, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, isso fica gravado no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala: ensina os seus filhos o caminho que deve andar, para que quando for mais tarde, eles não venham se desviar. Mas o maior ensino não é o falado, é o vivido. Amém? Por isso que muitas vezes a gente se decepciona, e outros se decepcionam, porque tem pessoas que falam, mas não vivem. Então não estou falando que é o caso de nenhum de nós, mas é o caso daqueles que não querem viver em aliança com o Senhor. Só que toda aliança que é feita com Deus, ela não pode ser rompida, porque só entra na promessa quem está em aliança. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. E quando Davi, ele chega diante de Golias, ele diz assim, quer dizer, Golias afronta, ele diz assim: porventura eu sou algum cachorro, alguma coisa para você vir com um pau, com pedras em cima de mim? E Davi disse assim: olha, hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou levantar um altar de adoração ao Senhor, eu vou te derrubar. Então por que Davi tinha essa segurança que dentro dele dava-se a entender que ele era maior do que o gigante? Preste atenção, quando ele diz assim, seu incircunciso, ele está querendo dizer o seguinte, preste atenção: o incircunciso era aqueles que não tinham aliança com Deus. Por isso que em Josué, capítulo 1, o Senhor diz assim, começa a falar para Josué, e depois lá no terceiro ele fala assim: olha, Josué, e circuncida todo o povo de Israel. E depois lá da história dizendo assim: porque todos aqueles que saíram do Egito eram circuncisos, porém, circuncidados, porém, eles morreram no deserto, nasceram outros, mas nenhum deles eram circuncidados. Então Josué e Caleb, antes que eles entrem na promessa, eles têm que ser circuncidados, ou seja, eles têm que estar em aliança. Então esse é o fato de que Davi chama Golias de incircunciso. Ele não quis dizer num modo desprezador, desprezando ele, dizendo que esse nome era um nome vulgar. Não era isso, era o nome correto. Ele estava querendo dizer assim para Golias: Golias, você não tem como me vencer, porque para você eu sou menor, mas no mundo físico, no mundo espiritual, eu sou maior do que você. Por quê? Porque eu sou circunciso, eu tenho aliança com meu Deus, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Agora você não tem aliança com meu Deus, você é incircunciso. É impossível eu perder essa guerra. Aleluia. O que isso me ensina? Que muitas vezes a gente fica pedindo coisas para Deus, e muitas vezes a gente passa por muitas lutas, por muitas situações, porque em alguma área da nossa vida nós quebramos a aliança com Deus. Yes. Eu estou falando isso para a gente chegar onde tem que chegar, porque você vai entender o que é o maior milagre perante a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, nós temos visto quantas pessoas têm reatado a aliança com o Senhor desde o dia que nós estamos aqui, e antes de nós sermos chegados, eu tenho certeza que estava isso. Então, é tempo que o Senhor está querendo dizer assim: olha, eu quero te levar para a promessa. Eu quero te colocar nesse caminho de glória. Aleluia. Mas eu não tenho como, se você não passar no monte dos recursos e deixar que eu retire essa parte que te impede de entrar na promessa que eu tenho para você. Quer ver? Quem acredita que Deus tem promessas grandes e gloriosas na sua vida? Levante a mão. Tudo bem, de repente alguns de vocês podem dizer assim: eu nunca ouvi um profeta falar. O profeta não precisa falar nada para você. Aqui já está tudo falado. Amém. Amém. Se o profeta falar alguma coisa, irmãos, provavelmente vai falar alguma coisa que já está aqui. Porque isso aqui embute tudo. Então, você tem direito a tudo isso. Amém. Desde que você esteja Em Em aliança. aliança.
Você está entendendo? Glória a Deus. Ah, pastor, não, irmãos. Não temos mais tempo para perder, irmãos. Ninguém fica mais novo. Ninguém fica mais novo. A tendência é avantajar de idade cada vez mais. Amém? Então saiba viver a sua vida da melhor forma possível. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Amém. Jesus é a verdade. Aleluia. Jesus é a vida. Amém. Amém, Pai. Aleluia. Você quer viver o caminho de Deus? Você quer viver a verdade? Você quer viver a melhor vida que Deus tem para você? Escute o que eu vou te dizer. Não existe outro caminho. É estar em aliança com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então eu queria que todos vocês fechassem seus olhos. Talvez você já tenha tanto tempo de cristianismo, mas em algum momento o Senhor Ele te pediu algo e você não fez. Em algum momento o Senhor te chamou para algo e você não foi. Talvez você entrou aqui hoje e você nunca fez a sua decisão com Jesus. E eu te garanto, o Senhor marcou o encontro com você aqui hoje. Eu te garanto isso. Sabe por quê? Porque Ele tem promessas na sua vida. Ele quer te levar para essa promessa. Ele quer mudar a sua história. Então eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e abrisse seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todos. Eu não sei, talvez você tenha 10 anos de convertido, 20, 30, 40, não importa. Mas talvez algum dia você não se rendeu verdadeiramente ao chamado de Deus na sua vida. E olha, irmãos, corresponder ao chamado de Deus não é fazer o que quer, é fazer o que lhe é colocado nas suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por esses corações que estão aqui. Eu quero te agradecer por cada vida que entrou por aquela porta, que eu sei que de alguma forma, meu Deus, talvez foi até difícil chegar neste lugar. Mas eu sei, meu Pai, que o teu amor vai muito mais além. E o Senhor abriu tantos caminhos para que essa pessoa chegasse aqui, para que eu chegasse aqui, para que todos nós estivéssemos aqui. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, mostre para essa pessoa o quanto o Senhor a ama. Mostre para essa pessoa o quanto ela é importante para o Senhor. Mostre para essa pessoa, meu Pai, que o Senhor não chamou ele nem ela para morrer em deserto, mas para entrar na promessa do Senhor. E eu sei, meu Deus, que muitas vezes nós estamos andando em caminhos de sofrimento. Quantos roubos, quantas perdas, quantas guerras, quantos divórcios, quantas brigas, Senhor, de pais e filhos, filhos e pais. Quantas coisas que o diabo tem feito. Mas o Senhor é Deus de restituição. E agora, Senhor, nós queremos entender essa restituição, porque às vezes queremos os favores, mas não nos rendemos ao dono dos favores. Hoje nós queremos agir com prudência, com entendimento, com sabedoria. Nós não queremos mais viver de favores. Nós não queremos mais viver, Senhor, de visitação. Nós queremos a tua habitação. Queremos ser a casa do Senhor. Queremos ser a arca do Senhor, que carrega a tua presença e a tua glória, meu Deus. Nós não estamos mais em tempo de ficar esperando como um profeta. Nós estamos em tempo de tomar decisões e levar a voz profética para dentro da nossa casa. O Senhor é a solução. O Senhor é a resposta para o casamento. O Senhor é a resposta para os esposos, para as esposas, para os filhos. O Senhor é a cura. O Senhor é a libertação e a transformação. Por isso, ó Pai, convence hoje os nossos corações. Sim, para meu que o nome seja glorificado. Em nome Agora, de com os olhos Jesus, fechados Pai. ainda, amém? Eu queria que essa pessoa que foi agora tocada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para entregar a sua vida para Jesus, ou para reatar a sua aliança com Deus, que você fique de pé onde você está, amém? É momento de coragem, é momento de dizer assim: olha, glória a Deus, olha aí, ó, olha aí, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Jesus te ama, e olha, tem mais pessoas se levantando. O Senhor está dizendo para você, filho meu, aleluia. Vamos, igreja, continua orando. Tem mais pessoas se levantando. Tem pessoas
vem aqui na frente. A gente quer abraçar vocês. A gente quer orar por vocês. Por favor, Glória a vem. Deus. Mas não sei que tem mais pessoas que vão vir. Aleluia. Vem, você é importante para Deus. Amém. E você não é diferente de nós, não. Todos nós somos pecadores. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos dá força, Ele nos transforma, Ele nos regenera. E Ele diz assim: filho meu, você vai vencer. Filha minha, você vai vencer. Você vai mais longe do que você já foi. Tem algo mais glorioso proposto para você. Amém, igreja? Fique de pé, irmão. Fique de pé, irmão. Fique de pé, igreja. Eu quero que você chame essa pessoa que está do meu lado e diga assim: olha, o Senhor está esperando por você ali na frente. Hoje é a tua noite. Hoje é a tua noite. Hoje é o teu da tua história. Pastor, que Deus obreiro da casa, manda todos aqui na frente da sala. Pegar o nome, ajudar essas pessoas, porque não é fácil. Foi uma decisão que você fez. Olha, eu vou falar por experiência própria. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, parece que tudo se fica difícil, não é? Quando os olhos se abrem para a realidade que a gente não via antes. Entendeu? Então não é que fica mais difícil, pelo contrário. Deus vai te dar força para você vencer tudo isso. Porque o inimigo não quer te perder. Porque ele sabe que se você não se render ao Senhor, ele consegue te prender em cadeias espirituais. Ele faz da nossa vida uma miséria. Eu te garanto que a sua história muda hoje. Eu te garanto que a sua história muda hoje. Não importa o que você fez até uma hora atrás. Irmãos, eu já fui dentro de uma igreja drogado. Eu já fui dentro de uma igreja fora de mim. Mas eu continuei indo, até o dia que o Senhor tocou meu coração e a minha história mudou. Aleluia. Aleluia. Nós não somos diferentes de ninguém, nós somos todos iguais. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos conecta com a glória é o Filho, é Jesus, é o caminho, a verdade, a vida. Talvez você não sabia o que era a verdade, talvez você não sabia o que era uma vida de retidão, e talvez você ainda vai falhar. Mas olha, a palavra do Senhor diz que ainda que teu pai, tua mãe, tua família te abandonam, todavia o Senhor, Ele te ama. Você é muito especial para Ele. Você acredita nisso? Amém? Olha comigo e fala assim: Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse encontro nesta noite, por essa data tão especial que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tocou a minha vida. Eu sinto o perdão dos meus pecados. Eu sinto aqui nesta noite que o Senhor está me lavando com o teu sangue. A minha história está mudando. Eu nunca mais serei a mesma pessoa. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa família. Me ajuda a me encontrar neste lugar. Me ajuda, Senhor, a te servir.
Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora, Senhor, eu coloco no teu altar as minhas dificuldades, eu coloco no teu altar as minhas guerras, eu coloco no teu altar as minhas lutas. E eu creio, como diz a tua palavra, que o Senhor vai adiante de mim. Eu recebo hoje Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Pai querido, escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu confesso: Jesus Cristo é o Filho de Deus, está sentado à destra do Pai, morreu na cruz, mas ressuscitou. E hoje é ressuscitado em Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não saia, você vai ser ministrado. Não saia, aguarde, porque o seu nome vai ser feito para que você receba a assistência, o auxílio para permanecer firme no propósito do Senhor. Glória a Deus. Agora pera um pouquinho. De vocês que vieram aqui na frente. Vocês que estão aqui na frente, prestem atenção. Todos que estão aqui na frente recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ouça bem. Vocês vão sair da vontade. Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade no seu corpo? Você tem? O que você tem? Coluna. Espera um pouquinho. Tem uma irmã, Daniela. Fica atrás dela, põe a mão na coluna dela. Eu vou fazer uma oração por você. E quando eu falar para você, essa é a chave. Quando eu falar para você, procura. Mas procura crendo que você não vai achar. Amém? Seu nome? Fernando. Você recebeu o maior presente que é Jesus Cristo, a salvação. Mas agora você vai receber a cura divina sobre o teu corpo. E você vai ver o quanto Deus te ama. Você acredita nisso? Quanto tempo você tem na coluna? Você tinha 3 anos. Amém. Senhor, eu coloco a vida da Fernanda diante do Senhor. Eu quero te agradecer porque hoje ela é filha do Deus vivo. E hoje a tua palavra, Senhor, está sobre a vida dela, quando diz que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. Por isso eu dou uma ordem, que a coluna dela seja ajustada agora, que ela receba uma coluna nova. E em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda maldição e eu declaro: seja curada agora, em nome de Jesus. Fernando, olha para mim. Você vê, procura. Você está rindo por quê? Você não está sentindo nada. Vocês podem falar de Jesus? Sua visão? O que você tinha na visão? Entupia, gajoso.
Glória a Deus, você entendeu? Você entendeu que você nunca teve. E a sua visão está melhor. E vocês entenderam o que aconteceu? Não, acho que você não entendeu. Olha para o seu irmão, deixa a palavra, você não está entendendo. Você não está entendendo. Ele não está entendendo, filho, não. Amém, igreja? Tem mais alguém aqui na frente? Desses que vieram receber Jesus? Levante a mão, fala. Muita ansiedade, seu irmão. E eu venho aqui, ó. Glória a Deus. Olha, Jesus entrou na sua vida, essa ansiedade vai acabar. Você acredita nisso? Agora, sua ansiedade vai voltar para Jesus. Você vai ter uma sede de Deus, uma fome de Deus. Você vai querer fazer tudo na igreja. Você vai querer servir o Senhor, você vai querer a Bíblia em tempo recorde. E Deus vai te usar poderosamente. Você acredita nisso? Senhor, eu coloco a vida do Ian diante do Senhor. E eu arranco, Senhor, toda ansiedade, todo princípio de depressão. E eu declaro que a partir de hoje, teu Espírito Santo se apodera da vida do Ian, em nome de Jesus. O que você sentiu? Você está melhor já? Tem certeza? Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que aqui agora é cuidado, né? Você sabe que aqui agora é cuidado, né? Você está entendendo isso? Aqui é só uma mirada para trás. Olha só, Senhor. Esse aqui, Senhor, nós estamos colocando as nossas mãos, querido, que as mãos do Senhor Jesus Cristo, Mas agora eu entendo que era aleluia, se rendeu ao teu santo nome. E agora nós damos uma ordem, que toda dor no dedo, do pé dela, no dedinho, Senhor, que toda dor do estômago desapareça agora, em nome de Jesus. Creia, procura, você pode procurar. Tá bem. Te incomodava muito, você está feliz? Isso é para você ver o quanto Jesus te ama. O quanto você é especial. Você pode aplaudir Jesus para mim? Tem mais alguém aqui? Quem é o obreiro aqui? Não, vai subir. Vai desaparecer dele? Venezuela, glória a Deus. Tu vai provar o poder de Deus em você. E tu vai ser uma grande missionária nesse lugar, amém? Glória a Deus. E não te preocupes, porque Jesus te ama muito e vai cuidar de tudo, sobre a tua casa, de toda a tua família nesse lugar, amém? Põe a mão. Senhor, hoje, o nome dela está escrito no livro da vida. Nós temos uma ordem que todo tumor, que todo caroço desapareça no nome de Jesus. Agora, nós damos uma ordem que venha queimar este lugar com fogo do teu poder. Aleluia. Tem mais alguém? Não, seja um espectador, seja um adorador. Eu dou uma ordem que todo programa de vocês, que todo programa na junta, que toda dor que andava no teu corpo, a partir de hoje já receba o seu poder e seja um referencial da glória de Deus em nome de Jesus. Procurador, você quer? Procurador,
Hã? Qual filho? Não vem você? É? Então fala comigo assim, em nome de Jesus, pela autoridade que está sobre a minha vida, como filho de Deus, eu não aceito mais nenhuma dor do meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E agora, saia do meu corpo e não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Sem dúvida. Não está mais? Só está o 0%. 0% até o fim do mundo, esse 0% vai embora, né? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Levanta a mão rapidamente. Pois não, vamos. Meu filho, ele é o jovem procurando a minha vida. Agora não sabe, você não está Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, que essa visão vai ser restaurada. Ela vai ter visão diária. Ela vai ter coisas celestiais e gloriosas. Satanás, você não tem mais o direito de segurar a visão dela. Eu arranco essa miopia. Eu declaro, fecha tudo que ela separativo. Em nome de Jesus. Nunca mais. O sangue de Cristo será a tua cobertura. Daqui em diante tu terás a paz. Aquela paz que você já não tinha mais. Aquela paz que aquilo que te atormentava. Ela até se procurando, né? Você sentiu. Quando eu olhei para você, eu percebi que você ficou meio aéreo. Ficou um pouco tonta. Fica aqui quando eu voltar aqui de novo. Trabalhando. O Senhor. Eu não falo. Você mexe. E aí? Segurando. Você vai tirar a lente de contato que você vai ver que vai Tá curar. gravando pra ela? Na igreja, Não, pra mim, é pra nós. e ela pediu oração e ela limpa a casa. No outro dia ela foi trabalhar. Quando ela chegou no trabalho, ela foi pedir oração pela mãe. Quando ela chegou no trabalho, ela foi tirar a lente de contato, ela percebeu que ela estava sem lente de contato. Trabalhou o dia inteiro curado, não sabia. Amém, recebo. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Amém. Pois não, João. Muita dor, agora está sentindo problema de circulação na perna. Peraí. Deixa eu falar com esse menino contigo. É ele, né? Só um selinhozinho. Põe a mão na perna dele. E outra aqui. Isso. Senhor, eu entendo que o teu nome é poderoso. Eu entendo também, Senhor, que existe uma transferência de unção. E agora, meu Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Osado já foi ungido desde o ventre da sua mãe. E essa unção está sobre ele. E, Senhor, o Senhor vai usá-lo com muita autoridade, como ele glória nesta casa, nas missões. E diante, Senhor, deste quadro de dor, Senhor, de problemas de circulação, nós damos uma ordem. Volte a circular normalmente. E que toda dor desapareça agora, em nome de Jesus. Fecha. Glória a Deus. Fecha. Hã? Melhorou? Você não está sentindo mais nada? Uau. Abaixa. Aleluia, glória a Deus. Nada? Estava ardendo. Ah, não, ardendo quando você sente o calor, irmão, não é todo mundo tem que sentir calor, não, porque Rolando faz muito calor, eu já estou sentindo. Mas todo mundo que sente o calor na hora que está orando, eu te garanto, já vai curar. Em nome de Jesus. Não é meu nome, não. Em nome de Jesus, né? Aí, glória a Deus. Irmãos, o pastor falou que eu tinha que parar 9h10, já são 9h15. Eu já estou em desobediência, eu não quero perder a unção, né? Mas amanhã, escute,
10h30, né, pastor? 19h30? 19h30.